falta para a educação ser tratada no Brasil como uma prioridade, uma grande meta, de verdade? Falta um projeto de médio e longo prazo. O que a gente tem hoje nas políticas educacionais são coisas muito pontuais. O Ministério da Educação vai construir um portal com aulas online, mas você esquece que para você ser um bom aluno de educação à distância, você tem que ter um hábito de estudo, uma autodisciplina que não se constrói assim tão facilmente. Então, provavelmente essa política pontual, como aquela outra de distribuir notebook para os professores e também para os alunos, essas coisas isoladas, elas não vão resolver. Precisa um projeto mais orgânico, pegando todas as áreas da educação. Os professores, como atrair jovens talentos, como retê-los nessa profissão, tornando essa profissão atraente. As escolas, melhorar a infraestrutura. Tem escola, por exemplo, que no país das Olimpíadas não tem quadra para praticar esporte. Então, os alunos têm aula de educação física, Bill, na sala de aula com quadro negro, aprendendo a regra do vôlei ou do futebol, teoricamente falando. Então, isso não pode acontecer. Um projeto mais consistente pegaria todas essas outras dimensões, a gestão educacional também, a desigualdade entre as escolas das diversas redes. Você tem escolas públicas muito boas, escolas ainda muito deficitárias. Para isso, precisa dar pequenos passos hoje, pensando num horizonte de 20, 30 anos, que é o que demora uma mudança educacional consistente. Como na política brasileira tudo é muito no curto prazo, tem que aparecer logo, aí a gente não tem visões de longo prazo. Tem algum projeto ou alguma preocupação com esse caso de colocar a internet dentro da sala de aula e acabar descambando pelo lado da diversão social também? Tem esse risco realmente. Acho que as tecnologias têm esses dois lados. Elas podem ser ótimas, podem ser muito ruins, depende muito do uso que as pessoas vão fazer delas. Então aí, de novo, desafio de quem? Dos professores e dos pais também dessas crianças, de tentarem ajudar a utilizar a internet de uma maneira mais profunda, mais educativa. Como é que você faz isso? Descobrindo que sites existem por aí que ajudam as pessoas a aprender. Que jogos eletrônicos muito interessantes, fascinantes tem aí, que desenvolvem habilidades mentais, desenvolvem coordenação motora, desenvolvem a capacidade de lógica, de argumentação, a inteligência. Tem muita coisa boa. E aí pode ser usada, transformada em material didático. No seu livro tem o título de Depende de Você. Você fala sobre como fazer do seu filho uma história de sucesso. O que é uma história de sucesso? Eu acredito que sucesso não tem a ver necessariamente com dinheiro, fama, poder. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que se sente bem com ela mesma, com os demais, se sente realizada. Ela tem um projeto de vida que ela consegue usar as ferramentas que ela adquiriu ao longo da vida para poder construir. Ela consegue colocar o conhecimento a serviço de um mundo diferente do qual ela participa como cidadã. E é uma pessoa que consegue, enfim, se sentir feliz. Construir alguma coisa de positiva, construir algo de bom em relação aos demais. Uma pessoa que eu diria realizada. O que falta para que o professor, que às vezes, na minha opinião, é um verdadeiro herói pelo que ele tem que fazer para poder lecionar em sala de aula, o que falta para que eles sejam tratados da maneira correta, né? Tenham a remuneração ideal, adequada? Eu conheço muitos casos assim como tem médico que vai fazer cirurgia no hospital público e leva seu próprio material, leva, enfim, o que não tem lá. Tem professor que leva de casa giz, material didático, enfim, tudo que pode, cartolina para os alunos poderem trabalhar, porque na escola dele não tem nada. Eu acho isso muito bonito, são pessoas com grande vocação, são quase missionários da educação, mas tem que sempre lembrar que educação, educador, não é missionário. O educador é um professor que precisa ser valorizado, ele é um técnico que precisa ser capacitado para exercer a sua profissão como qualquer outra, com recursos, com competência profissional. Existe todo um saber docente, um saber fazer dentro da sala de aula que não pode ser espontâneo. Eu sei muito uma matéria, então eu já posso entrar em sala e ensinar. Não é bem assim, você tem que se capacitar para isso. E falta consciência pública para valorizar esse professor. O nosso país, não só os gestores, com a remuneração que oferecem, hoje em dia um piso salarial de R$ 1.567 por mês é muito pouco, né? O piso determinado pelo MEC.
Mas mesmo a sociedade em geral valoriza um pouco o professor. Você viu que teve casos de violência recentemente de alunos contra professores. Existem pais e mães que vão aos colégios só para reclamar de professor, porque o professor deu uma nota baixa, chamou a atenção do aluno sem ouvir os dois lados, achando que o filho necessariamente está injustiçado. Seria muito interessante se aqui os pais, desde casa, ensinassem os filhos a valorizar essa figura central na educação, que é aquela pessoa que estudou para quê? Para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer como pessoa. Então ele merece todo o respeito. André, existe alguma coisa, história, pessoa, acontecimento que serviu ou é um grande espelho na sua vida? O meu maior inspirador é o Paulo Freire, o educador brasileiro que, enfim, revolucionou muito a maneira como se pensava a sala de aula. Ele falou, chega de pensar nisso, de que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada, vamos valorizar o saber do aluno. Então, eu acredito muito numa frase que ele trouxe, que me inspira sempre, que é a seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém é educado por ninguém. As pessoas se educam umas às outras em comunhão. Eu acredito numa escola assim, em que as pessoas aprendem juntas, intercambiam conhecimentos, se valorizam mutuamente e fazem uma grande rede de aprendizagem. Uau! Andréia, muitíssimo obrigado por você ter aceitado falar com a gente. Cara, eu vou repetir, cara. Se eu fosse gestor de educação da minha cidade, eu chamaria todo mundo do meu gabinete para trocar uma ideia com você. Obrigada. Ia ser uma forma de eu gastar o dinheiro dos outros, o nosso dinheiro, de uma maneira correta, cara. Porque tem muita gente gastando o dinheiro da educação, que não é pouco, de maneira errada. E você acha que ia dar uma grande contribuição. Obrigada, Bill. Fico honrada de você falar isso, sou sua grande admiradora. E eu termino aqui a nossa conversa com o pensamento do poeta Sérgio Vaz, um poeta da periferia de São Paulo, que diz que o resultado de educação mínima é presídio de segurança máxima. Exatamente. Valeu, Andréia. Valeu, Bill. Obrigado demais. Dentro da Rádio Boladona FM você ouve muita parada maneira aqui na comunicação. Seu parceiro MV Bill, que traz pra você agora uma seleção bacana que começa com uma banda chamada Das Aranha, que é diretamente de Santa Catarina.